Bom dia, minhas amigas da tarde com as amigas. Tudo bem com vocês? Saudades de vocês, tá bom? Vocês fazem falta, mas como já está combinado que dia 19 nós voltaremos a nos encontrar. Que o Senhor nos ajude até lá e que fique tudo bem. Hoje, como eu falei para vocês, eu vou ler aqui no livro 10 Dias de Oração, Saúde Espiritual. Eu vou ler um trechinho para vocês. E diz assim: a importância do momento diário de comunhão. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração quando todas as outras vozes silenciam e inquietude esperemos diante dele. O silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Falemos ao povo de maneira a incutir ânimo. Devemos interceder por ele a Deus em oração. Muitos dos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados por seus fracassos e sentem ser em vão buscar aproximar-se de Deus. Mas esse pensamento é sugestão do inimigo. Só fazendo um parêntese aqui, Deus não se cansa de nos ouvir. Não é um ditado, aqueles dizeres que fala que nós estamos muito pecadores e Deus não vai nos ouvir, isso não é verdade. Isso é conversa, pensamento que o inimigo coloca na nossa mente para que a gente possa se sentir mais humilhado e não buscar a Deus. Deus não se cansa de ouvir. Não importa o que nós tenhamos feito e a maneira de como nós nos achamos indignos diante de Deus, Deus nos ouve sim. Nós temos que buscá-lo em oração. Quando pecarem e sentem que não podem orar, devemos dizer-lhes que então é o momento de orar. Talvez estejamos envergonhados e profundamente humilhados ao confessarmos, porém, os nossos pecados. Aquele que é fiel e justo os perdoará, purificando-o de toda a injustiça. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo. A ele a segurará com a mão que nunca a soltará. Apresento a vocês. Deus não nos abandonará, Deus não solta a nossa mão. Nós é que soltamos a mão de Jesus, né? Porque Ele está sempre nos chamando, não importa como, a gente não deve soltar da mão de Jesus. Continuando, quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre as páginas sagradas. As Escrituras falam ao ser humano como tendo capacidade de escolher
entre o certo e o errado. Falam em advertências, repreensão, súplicas e encorajamento. A mente tende a se exercitar nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. Esses dizeres se encontram na palavra mente, caráter e personalidade, volume 1, página 71. Continuando. A Bíblia oferece conforto à inquietação da alma. Cristo disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se encontra em Mateus capítulo 6, o verso 33. Senhor, por favor, ensina-me a ser dependente de Ti e Te buscar diariamente, para que a minha vida tenha propósito e a Tua vontade se cumpra nela. Temos que viver aqui na Terra, mas podemos preencher nossa mente com a perspectiva, os princípios e os comportamentos de alguém que está vivendo para a cidade tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Se encontra em Mateus 11, verso 10. No entanto, não adianta querer defender os valores cristãos sem ter um contato diário com Deus que os estabeleceu. É a falta dessa relação diária com a Bíblia e a oração que nos leva a substituir valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Aqui ainda fala em 1 Timóteo 5, verso 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Repetindo, que eu engasguei aqui. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ore para que Deus lhe mostre a necessidade de buscá-lo por meio da comunhão pessoal todos os dias. Que os momentos públicos de adoração e a participação ativa na igreja e na missão também sejam considerados de vital importância em seus relacionamentos com Deus. Aqui, vamos terminar por hoje. Amanhã nós vamos continuar falando em saúde familiar. Não nos esqueçamos de orar por 5 pessoas que nós estamos orando desde o início de que nós estamos estudando esse encarte, né, que fala os 10 dias de oração e primeiro Deus na nossa vida. E devemos ligar para elas, né, como dissemos ontem, e com palavras de encorajamento e falar que Jesus as ama, né? E se elas estiverem necessitando de algo que possamos fazer, então que façamos, né? Nem que seja uma oração, que é muito na nossa vida. Então também continuando, orando por nossos amigos, por pessoas que a gente não conhece, e também não vamos esquecer de orar pela saúde da população em geral, pelas pessoas do nosso Brasil,
para que Deus coloque a sua mão poderosa nas pessoas e que estejamos todos bem, porque nós estamos sabendo que tem muitas pessoas que infelizmente não têm nem alimentação direito. Então, nós devemos orar para que Deus dê condição para essas famílias terem o necessário para se alimentar. Vamos orar então? Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje não faltou alimento na nossa mesa. Também pedimos que o Senhor venha colocar o alimento na mesa de todas as pessoas. Também, Senhor, quero te agradecer pela família que eu tenho, pelos filhos, pelos netos, pelas pessoas do grupo Tarde com as Amigas, que elas possam estar bem e que possamos retornar todas bem e continuar com o nosso trabalho de artesanato. Pedimos também que o Senhor venha estar com o restante do nosso dia. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.